Olá! A gente já parou para pensar no que realmente garante que um prédio é seguro se um incêndio acontecer? Hoje vamos mergulhar na legislação que é a base de tudo isso e entender o papel fundamental do técnico em segurança do trabalho, que é proteger vidas, patrimônios e até a continuidade dos negócios. Então, o nosso papo de hoje vai seguir por 5 pontos principais, bem direto ao ponto. Primeiro, por que essa legislação é tão importante? Depois, como funciona o sistema de leis e quem fiscaliza? A gente vai ver também o passo a passo para regularizar um imóvel, qual é o seu papel estratégico como técnico e, claro, as consequências bem sérias para quem não segue as regras. Vamos começar com o que realmente importa. Essa citação aqui, ela resume tudo. Antes de qualquer papel, qualquer burocracia, o objetivo número 1, a prioridade máxima é uma só: proteger a vida das pessoas. Todo o resto vem depois. E essa proteção da vida acaba se desdobrando em várias outras coisas, sabe? Estar em dia com a legislação não é só para evitar uma multa, é um compromisso bem maior. Significa proteger as pessoas, claro, mas também o patrimônio, os equipamentos. Significa garantir que a empresa não vai parar por causa de um desastre que podia ter sido evitado. E, claro, deixar bem claro quem é responsável pelo. Agora, vamos entender um pouco da estrutura por trás disso tudo. Afinal, quem define essas regras? E mais importante, quem é que bate na porta para garantir que tudo está sendo cumprido? E aqui, pessoal, está um ponto que exige muita atenção de qualquer profissional da área. No Brasil, a legislação de incêndio não é uma só para o país inteiro. Ela é de competência de cada estado. O que isso quer dizer na prática? Que as regras de São Paulo podem ser bem diferentes das da Bahia ou do Rio Grande do Sul. Então, a regra de ouro é: nunca ache que sabe. Sempre consulte a norma do local onde você está atuando. Essa diferença entre os estados acaba gerando uma certa confusão com os nomes, né? O famoso AVCB, na maioria dos estados, lá no sul é chamado de Alvará dos Bombeiros. O projeto técnico, o PT, vira PPCI. Os nomes mudam, como a gente vê aqui, mas o objetivo final é sempre o mesmo: garantir que o local é seguro. E quem está no centro de todo esse sistema? O Corpo de Bombeiros. Eles são a autoridade máxima nesse assunto. É a corporação que vai analisar os projetos, fazer as vistorias, liberar os documentos como o AVCB e, se for preciso, aplicar multas e outras penalidades. Eles podem até mesmo cancelar uma licença que já tinha sido emitida. Bom, já entendemos o porquê e quem manda. Agora vamos para a parte prática. Qual é o caminho das pedras para deixar uma edificação toda certinha de acordo com as normas de segurança? O grande objetivo de todo o processo de regularização é esse documento aqui, o AVCB. Pode pensar nele como o diploma de segurança da edificação. É o papel que diz: olha, na data da vistoria, esse lugar aqui cumpria todas as exigências de segurança contra incêndio. Mas nem todo lugar precisa da mesma complexidade. Para as edificações menores e de baixo risco, existe um caminho mais simples, o CLCB. Ele tem a mesma validade do AVCB, mas é para locais que, pelo seu tamanho e uso, oferecem um risco bem menor. Isso agiliza bastante a regularização. De um modo geral, o caminho até o AVCB tem 4 grandes etapas. Primeiro, um profissional habilitado elabora e apresenta o projeto técnico. Segundo, o Corpo de Bombeiros analisa esse projeto nos mínimos detalhes. Terceiro, vem a vistoria no local, para ver se o que está no papel foi feito na prática. E por fim, com tudo certo, o passo 4, a emissão do tão esperado AVCB. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz: e se der ruim na vistoria? Se o bombeiro encontrar alguma coisa errada, o lugar é fechado na hora? Calma, não necessariamente. O procedimento normal é a emissão de um documento chamado Comunique-se. Pensa nele como uma notificação oficial, uma lista de tarefas. Ele vai dizer tudo o que precisa ser corrigido. Aí o responsável tem um prazo, que geralmente é de 30 dias, para arrumar tudo e pedir uma nova vistoria, sem pagar uma nova taxa por isso. Ok, já entendemos o sistema, o processo. Agora vamos focar na atuação do técnico em segurança do trabalho. Qual é o papel estratégico desse profissional no meio de todas essas regras? Pensa no TST como o maestro da segurança contra incêndio no dia a dia da empresa. O engenheiro faz o projeto, a partitura. Mas é o técnico que garante que a orquestra toque afinada todos os dias. É um papel de gerenciamento, manter os documentos em ordem, ficar de olho nos prazos de renovação, ajudar a diretoria a tomar decisões, garantir que a brigada está treinada e que todos os equipamentos dos extintores às luzes de emergência estão funcionando perfeitamente. Agora, um ponto fundamental que precisa ficar muito claro: os limites da atuação. O TST gerencia, acompanha, fiscaliza, garante a manutenção, mas ele não pode assinar um projeto técnico.
A responsabilidade legal pela assinatura de um projeto é restrita a engenheiros e arquitetos. Passar dessa linha não é só uma questão de ética, é exercício ilegal da profissão. Até aqui a gente falou muito sobre o que fazer para estar em dia. Agora vamos virar a moeda e falar sobre o custo de não fazer, sobre as consequências de negligenciar essas obrigações. Essa imagem aqui fala por si só, né? Uma porta de emergência trancada, um alarme que não funciona. São coisas que podem parecer pequenas no dia a dia, mas que numa emergência têm consequências trágicas. A irregularidade tem um custo real, e ele não é medido só em dinheiro, mas em vidas. E as consequências legais e financeiras são bem pesadas. Elas começam com advertências e multas, mas podem chegar na interdição do lugar, ou seja, fechar as portas do negócio. Se acontecer um acidente, os donos e gestores podem responder na justiça, civil e criminalmente. E tem mais. A seguradora pode simplesmente se recusar a pagar a indenização se o local estava irregular. Olha, tudo isso que a gente conversou foi um panorama geral, uma base para começar. Mas tem muito mais para aprender. Para continuar os estudos, é só acessar a visão geral, que está disponível aqui embaixo. Lá tem materiais complementares, resumos de normas, é um conteúdo essencial para quem quer se aprofundar de verdade no assunto. E para fechar, fica essa mensagem. Dominar essa legislação não é sobre burocracia. É sobre ter em mãos uma ferramenta poderosa de proteção. Uma proteção que funciona em 3 níveis. Protege a sua carreira, protege a empresa onde você trabalha e, o mais importante de tudo, protege cada vida que confia na segurança daquele lugar.